Ciência é a razão de todas as coisas boas que temos no mundo atual. É a alma do conhecimento, é aquilo que dá veracidade para tudo que é estudado. É aquilo que auxilia o humano e todo o conhecimento da natureza e dos efeitos que a natureza traz, do universo em si, é o que auxilia esse conhecimento a ir para frente. Hoje vamos falar da coisa que eu mais amo nessa vida. Vamos falar de ciência. Opa pessoal, tudo bem com vocês? Então, como vocês sabem, eu não sou um divulgador científico, eu estou muito longe de ser um divulgador científico, então eu estou vindo aqui falar sobre ciência de uma forma mais ampla, de uma forma mais aberta, sem me especificar muito em vários campos, mas sim para trazer uma certa reflexão sobre qual é a importância da ciência no passado, no presente e no futuro, e o porquê dessa desastrosa falta de investimento na ciência ser tão ruim, ser tão... Meu Deus, não tem nem como explicar. Então é isso que a gente vai pensar hoje, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Tudo bem? Então, bora pro vídeo. A ciência, ela remonta desde muito antes do que a gente consegue datar. Ela remonta desde o ponto em que alguém se perguntou o que tem fora do mundo, o que acontece lá longe. O que será que está acontecendo em lugares onde eu não posso enxergar? O que será que eu sou? Para onde vou? Né? Todo aquele pensamento filosófico foi o que gerou a ciência, foi o que nutriu o conhecimento. Isso lá no início da humanidade, onde a pessoa não tinha nem aprendido a fazer o fogo ainda, ela já estava rabiscando nas cavernas as coisas que ela imaginava. Ela já estava, de alguma forma, pensando e se questionando quanto a diversas coisas. E isso deu origem à ciência. Para a gente poder entender melhor a quão importante é a ciência, a gente tem que voltar anos no passado, lá na Grécia Antiga, onde a ciência, o pensamento científico começou a aflorar, com os pensadores pré-socráticos, que foram os primeiros que decidiram pôr a mão na massa e parar de pôr a culpa de todos os acontecimentos e fenômenos naturais em mitos e deuses. Eles decidiram abandonar esse sentido, esse meio de pensamento, onde tudo é causado por um deus e é tudo através dos mitos e da fantasia, e decidiram unir-se ao ceticismo, a ideia de que deve existir uma razão lógica para as coisas, uma razão natural para os fenômenos naturais. Eles devem existir, então a gente vai atrás de descobrir qual é esse motivo, a gente vai desvendar isso. Esse foi o primeiro pensamento científico que teve lá na Grécia Antiga. Muitos deles eram taxados de filósofos naturais, da filosofia natural, estudo da filosofia natural. Muito depois apenas que isso foi se consolidar como uma ciência. E mais depois ainda, no início da Idade Moderna, que começou-se a ter o pensamento científico moderno, que era baseado principalmente no método científico, que foi aprimorado por Isaac Newton. Para vocês verem a história que tem por trás da ciência. O passar de vários e vários anos de desenvolvimento científico que ocorreu para a gente chegar até Isaac Newton, que foi quando as coisas realmente começaram a mudar. A primeira grande estrutura que a ciência possibilitou para os humanos e que permitiu a evolução da humanidade como uma sociedade, permitiu que a gente parasse de ficar com medo toda hora e nos alojar em um abrigo juntos para poder estudar outras coisas que não apenas meios mais convenientes de sobreviver, foi a agricultura, que precisou dos conhecimentos astronômicos, científicos, lá da antiguidade para conseguir se firmar. Foram aqueles primeiros pensamentos científicos de por que isso acontece, como está acontecendo, será que eu consigo prever quando vai acontecer de novo? Que permitiram a gente estudar e conhecer as estações, permitiram a gente começar a agricultura com um plantio na época certa para ter uma colheita na época certa e assim conseguir se manter por mais tempo. Numa época, antes mesmo da escrita, as coisas já estavam cada vez mais aprimoradas por causa do que hoje a gente conhece como pensamento científico, pensamento ceticista, na qual a gente pode sim tomar conhecimento do motivo das coisas acontecerem
e nos aproveitar desses motivos, nos aproveitar para poder ter previsões mais melhores, mais assertivas de como fazer as coisas. Depois da agricultura, depois que a gente já tinha todo mundo se unido num único local, foi que surgiu o segundo maior passo que tornaria a ciência cada vez mais poderosa. Esse daí surgiu por necessidade, a escrita, a verdadeira criação de uma linguagem, aonde todos pudessem passar os conhecimentos gerações à frente de forma muito mais fidedigna, de forma muito mais fiel a que foi realmente dito. Porque antes disso era tudo passado naquele fone sem fio, aquele negócio de você tá dizendo uma coisa, a outra pessoa entende de um jeito, replica ela de um jeito diferente, daqui a 10 gerações ninguém mais sabe o que tu disse. A escrita permitiu que isso mudasse. Entalhações em pedra, escritas em cavernas, tudo isso ajudou a que a gente mantivesse o conhecimento por mais tempo, ou seja, que a gente pudesse mandar o conhecimento para o futuro, para as outras pessoas poderem se aproveitar desse mesmo conhecimento. Isso foi o que a escrita trouxe e foi o que alavancou para sempre a ciência. A ciência antiga, ela tem início realmente, assim, podemos dizer, a ciência mais bem estruturada veio junto com os babilônicos, que eram, eu acho que foram a civilização de maiores cientistas até hoje. Porque eles conseguiam, com a pouca tecnologia, aliás, com a zero tecnologia deles, preverem acontecimentos como eclipses solares, eclipses lunares, aparecimentos e desaparecimentos de estrelas no céu, fenômenos da natureza. Eles eram incríveis em fazer previsões. Incríveis. Os melhores da época deles, com toda certeza. Talvez se os babilônicos existissem hoje, aquela mesma civilização que existiu antes, a gente talvez tivesse mais ainda desenvolvimento científico, pela capacidade deles de desenvolver ciência com as ferramentas que tem. Imagina se eles tivessem ferramentas que tu tem hoje em casa, como a internet, para poder ganhar conhecimento e desenvolver conhecimento. Cara, eles seriam monstros. Bem, mas lá na época deles eles já conseguiam fazer todas essas previsões, previsões da natureza, previsões do universo. Isso para vocês verem que a ciência não é uma coisa nova. É uma coisa muito, muito, muito antiga. Tão antiga quanto a religião é a ciência. Apenas não tinha esse nome. E por fim, chegamos à ciência moderna, que veio junto com a era moderna. Ela foi semeada por Descartes, que foi quem iniciou de uma forma ainda muito abstrata, de uma forma ainda muito não convencional para os termos que a gente tem hoje em dia, o método científico. E ela foi aprimorada, então, por Newton, que foi quem realmente escreveu todo o método científico como a gente conhece ele hoje, que necessita de experimentos, que necessita da teoria, que necessita de testes. Ele quem escreveu de forma mais fixa, de forma mais realista, digamos assim, o método científico. Foi o método científico que deu origem à ciência moderna, a ciência que é como a gente conhece hoje, que foi aprimorada cada vez mais por grandes nomes da ciência, como Einstein, como mais recentemente falecido Stephen Hawking e outros cientistas de grande peso. Foi justamente essa ciência pautada no método científico que permitiu a gente a ter luz no meio da noite, as lâmpadas, permitiu a gente ter conexão com pessoas que estão do outro lado do mundo, o telefone, a internet. Foi justamente a tecnologia vinda dessa ciência que permitiu o mundo funcionar como ele funciona hoje, através do método científico. Se a gente chegou onde a gente chegou, foi por causa do método científico. Então, agradeçam ao método científico dito pela terceira vez por tudo que você tem hoje que você considera bom. Mas não o culpe por tudo que você considera ruim. Porque os grandes erros não foram da ciência, foram da humanidade. E esse é um ponto importante de se trazer, um parêntese importante de se pôr. A ciência não comete erros, a ciência nunca errou e nem nunca vai errar. Pois a ciência é o simples estudo, é a simples busca pelo conhecimento. Ela não erra. Ter conhecimento nunca é demais.
porém não saber utilizar esse conhecimento corretamente, utilizar o conhecimento para métodos ruins, para métodos que trazeram mal para o outro, isso é um erro humano, não é um erro da ciência. Mas eu não quero me prender muito na ciência moderna, nesse tempo mais presente da ciência, pois eu já falei bastante do passado, eu vou falar apenas esse pouquinho que eu já falei do presente, pois o principal assunto agora, que vai trazer realmente a reflexão, é o futuro. Para variar, é sempre o futuro que faz a gente pensar, que faz a gente almejar alguma coisa, não é mesmo? Então, como será a ciência do futuro? Por que a ciência atualmente está caindo aos pedaços aos olhos de muitos? Por que da fuga de cérebros está ocorrendo no Brasil? Como será a ciência brasileira? Como será que será a ciência mundial? Qual que é o principal calcanhar de Aquiles da ciência? Bem, agora entra toda aquela questão opinativa. Eu não sou um cientista e eu não pretendo trazer neste vídeo uma visão científica do assunto. Eu vou trazer apenas a minha humilde e sincera opinião, ok? Dito isso, a ciência, eu diria que o calcanhar de Aquiles da ciência atualmente é justamente a divulgação científica e a questão da ciência ser ou não capaz de impressionar, ser ou não capaz de trazer mais conhecimento de forma simples para a população. A ciência hoje em dia ela se preocupa muito mais em acrescentar conhecimento àqueles que já estão no mundo acadêmico do que trazer conhecimento novo e impressionar com novidade aqueles que estão no mundo afora, aqueles que não estão necessariamente buscando saber mais sobre ciência. A ciência tem falhado horrivelmente em conseguir impressionar essas pessoas, em conseguir encantar elas com os feitos da ciência. Muitas pessoas não têm o completo discernimento de que o celular que elas têm em mão é fruto de nada mais, nada menos do que a ciência. E não necessariamente uma ciência de eletrônico, a ciência eletrônica, mas sim ciência física, ciência química, ciência até biológica muitas vezes. Causam grandes revoluções tecnológicas. E as pessoas, falta a elas esse conhecimento, falta a elas esse ponto de vista, esse modo de ver as coisas. E isso é culpa de nada mais, nada menos do que da própria ciência, que tem faltado com o dever principal da ciência, que é facilitar a vida da população e fazer elas saberem disso, fazer as pessoas saberem o que está acontecendo. Divulgar, informar, o principal cunho da ciência é trazer informação, trazer o conhecimento, e está faltando isso. E não é trazer o conhecimento de qualquer forma, é trazer o conhecimento de uma forma inteligível e acessível a todas as pessoas, a diversos públicos. Uma pessoa que goste de economia não vai procurar saber da matemática, da física. E uma pessoa que gosta de física não necessariamente vai buscar saber da matemática e da economia. Mas essas duas áreas tão distintas, elas têm que conversar entre si. A pessoa da economia tem que saber de alguma forma o que ocorre no mundo da física. E o mundo da física tem que saber de alguma coisa que está ocorrendo no mundo da economia. Isso tem que acontecer de forma natural. Não de uma forma onde uma pessoa tenha que sair da sua própria bolha para ir buscar informação. As bolhas têm que se tornar maiores. É necessário que exista uma transmissão de conhecimento maior, de forma natural, uma divulgação de conhecimento melhor, de vários métodos diferentes. Está faltando à ciência explorar mais o mundo da divulgação científica e explorar os novos métodos e novas maneiras de trazer essa divulgação. Atualmente, o YouTube é um dos maiores divulgadores de ciência do mundo, porém é também um dos maiores divulgadores de fake news e de não ciência, de pseudociência. Por quê? Porque não existe atualmente nenhuma grande corporação científica explorando em conjunto com tantos divulgadores científicos que tomaram a iniciativa de divulgar a ciência, de explorar esse mundo. Não existe nenhum apoio de uma grande corporação científica auxiliando eles. Não existe esse apoio nem financeiro, nem pedagógico,
nenhum tipo que tu conseguia imaginar. Atualmente, está cada um por si numa luta que deveria ser de todos, que é trazer a informação. Este é o calcanhar de Aquiles, na minha opinião, da ciência. Bem, pessoal, o vídeo de hoje ficou um pouquinho mais longo do que o comum, pelo menos eu acho que ficou. Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça, isso mesmo. Comente alguma coisa. Não importa qualquer coisa, na real, só comenta alguma coisa aí, vai. Se tu assistiu até aqui, faz esse favor aí pra mim. Compartilha o vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!